E aí galera, tudo bem com vocês? Vamos aí para mais um giro de notícias sobre o Cruzeiro, com questões importantes que têm movimentado o ambiente do nosso clube. Meu nome é Emerson Araújo, esse é o canal 6x1 e desde o início eu peço para você deixar o like no vídeo, se inscrever no canal caso ainda não seja inscrito e usar os comentários para opinar sobre cada um dos temas. O Cruzeiro fechou a temporada 2021 ontem lá no Mineirão com uma partida contra o Náutico, que foi espetacular fora de campo, né? A torcida realmente deu ali um show à parte, mais de 60 mil presentes. Em campo, o time do Cruzeiro até criou bastante, tentou muito, né? E mais uma vez mostrou incompetência na hora de fazer os gols. E o resultado foi aquele que mais aconteceu durante a temporada, né? Mais uma vez o Cruzeiro ficou num empate. Devemos aguardar os jogos do fim de semana para saber qual será a nossa posição final na Série B, mas é certo que será na metade inferior da tabela. Com apenas 48 pontos conquistados, nós pioramos bastante em relação ao ano passado, em que somamos 49, descontando a punição pelo caso Denilson. No campo, em 2020 nós fizemos 55 pontos e em 2021 7 pontos a menos. E o jogo valeu por duas despedidas emocionantes. Ariel Cabral completou 200 jogos pelo Cruzeiro e se isolou ainda mais como o estrangeiro que mais vezes vestiu a nossa camisa. O seu contrato está no fim e não será renovado. Já Rafael Sobis fez seu último jogo na carreira e literalmente pendurou as chuteiras. Ele foi homenageado inclusive pelo príncipe Dirceu Lopes e até poderia ter marcado o gol da vitória e se aposentado de forma ainda mais espetacular, mas no meio do caminho havia um Dudu. E muitas vezes a gente reclama de um jogador e fala que o cara não faz nada em campo, né? E o Dudu ontem deu mais uma mostra que existe um tipo de jogador um pouco pior do que aquele que entra e não faz nada. É aquele que entra e atrapalha. Eu não consigo ter certeza se aquele chute do Rafael Sobis realmente seria gol, até porque o goleiro do Náutico tava catando pra cacete, né? Então poderia ter feito mais uma defesa, mas é aquele negócio. Era uma finalização em direção ao gol e acaba que o Dudu estava ali muito mal posicionado e por isso mesmo atrapalhou esse arremate. Vanderlei Luxemburgo disse na coletiva após o jogo que já sabe quem sai e quem fica para o ano que vem, que essas situações já foram passadas para a diretoria, que o pagamento do transfer ban já está em negociação e mais uma vez não cravou a permanência para 2022, mas disse que está encaminhado. A mim particularmente já encheu o saco esse chove não molha do Luxemburgo, de fico, não sei o que, quero isso, quero aquilo. Tá muito mais do que claro, gente. O Luxemburgo vai ficar no Cruzeiro, já tá fazendo o planejamento da próxima temporada. Eu não sei pra que ele tá fazendo tanto charme. E digo mais, se ele ficar enxuriçando demais, enchendo a porra do saco que quer 2 anos de contrato, eu acho que o Cruzeiro não deveria ficar muito preso a esse treinador, tá? Tem algumas figuras, eu vou citar 3 aqui: Dorival Júnior, Roger Machado e Lisca. Não são técnicos piores que o Vanderlei Luxemburgo. São de um nível parecido, se bobear até melhor, e estão livres aí no mercado. Então se o Luxemburgo ficar enchendo muito o saco, que vai pastar também, entendeu? Já tô de saco cheio desses figurões aí, querendo ser maiores que o Cruzeiro. O treinador foi perguntado na coletiva sobre a possibilidade de retorno do meio-atacante Ricardo Goulart, atualmente sem clube. Lucha disse que as portas estão abertas para jogadores que tenham história no clube e queiram voltar, desde que ainda tenham condição de jogar em alto nível. O Goulart não é um jogador tão velho assim, ele tá com 30 anos, mas essa contratação especificamente me parece muito improvável, principalmente porque ele é um jogador que tem mercado na Série A e, por exemplo, para falar de um clube aqui, o Palmeiras. É um time que tem condição de oferecer para o Goulart um projeto esportivo melhor e financeiramente o Palmeiras tem muito mais condição que o Cruzeiro também. E o próprio atacante já falou e algumas vezes, né, que é torcedor do time paulista. Então se o Palmeiras tiver algum interesse na contratação do Goulart, eu acho muito difícil o Cruzeiro ganhar essa parada e acho que a gente não deveria fazer loucura por nenhum jogador. E entrando nas especulações, o Pedro Lourenço, dono do Supermercados BH e principal patrocinador do clube, afirmou à Rádio Itatiaia que o zagueiro Manuel já está acertado para voltar, que o Luxemburgo vai ficar para 2022 e que o Alexandre Matos já está conversando para trazer de volta o William Bigode. O que eu digo é, se vocês tiverem algum segredo, não contem para Pedro Lourenço, né? Porque quando o homem tá empolgado, e ontem compreensivelmente ele estava muito feliz, foi homenageado lá, subiu no caixote da máfia, botaram faixa para ele no Mineirão, ele estava feliz, soltou tudo, né? Ele acabou adiantando renovação de Luxemburgo, chegada do Alexandre Matos, questões que ainda não estão resolvidas, tá? E ainda passou esse spoiler aí de 2 possíveis contratações. Sobre o Manuel, ele tá com 31 anos e tem contrato com o Fluminense até abril de 2023. Ele tem sido reserva no time carioca, preterido por Nino, David Braz e Lucas Claro. Jogou 19 vezes pelo tricolor, fez 1 gol e não é titular desde agosto. Já o William Bigode está com 35 anos e tem contrato com o Palmeiras até dezembro de 2022.
Também não vem tendo muito espaço no seu clube atual, jogou 35 vezes na temporada, sendo 19 como titular. Ele fez 10 gols e deu 3 assistências. Tem algumas questões que a gente precisa analisar sobre esses jogadores. A primeira é sobre a possibilidade deles retornarem ao Cruzeiro. Tanto o Manuel quanto o William, eles têm contrato com outros clubes. Então, ainda que os jogadores sejam convencidos, topem a retornar para o Cruzeiro, o clube tem que acertar a negociação com o Fluminense e com o Palmeiras. E aí aquele negócio, será que os clubes liberariam os jogadores de graça? Não sei. Então daí a gente já tem que tirar o primeiro ponto. O fato do Pedro Lourenço dizer que tem acerto ou que está encaminhada a contratação não significa nada, porque eles são atletas de outros clubes e o contrato deles não está terminando agora. Outra questão, o pessoal do jornal O Tempo fez contato lá com o staff do Manuel, o Deus Medibre fez contato com o staff do William. Nos dois casos, os empresários negaram acertos, negaram inclusive que estejam ocorrendo negociações. O William, por exemplo, vai jogar a final da Libertadores amanhã pelo Palmeiras. Certamente vai ficar no banco, talvez entre no segundo tempo, mas é um jogador que tem coisas mais importantes para pensar nesse momento, né? Como uma final de competição sul-americana. O Manuel tem jogado muito pouco, há muito tempo que só entra no final de partidas. Acho que seja até natural que ele queira retornar ao Cruzeiro, justamente porque está sem espaço lá no Flu. São jogadores tecnicamente bons e melhores do que os atletas que o Cruzeiro tem hoje? É óbvio que são, gente. Isso aí até uma pedra da rua sabe. O Manuel é melhor que os nossos zagueiros, o William é melhor que os nossos atacantes. Isso é um fato. Agora, buscar jogadores com esse perfil de idade mais avançada é o mais inteligente para o momento do Cruzeiro? Eu acho que não. E tava até lembrando que como foram os inícios do trabalho do Alexandre Matos, seja aqui no Cruzeiro em 2012 e no Palmeiras em 2015. E eu tô considerando que o Alexandre Matos realmente está muito perto de acertar esse retorno. Inicialmente ele busca alguns jogadores mais experientes para ser ali uma espécie de base desse time, né? Aqui no Cruzeiro em 2012 ele trouxe o Tinga, ele trouxe o Ceará, ele trouxe o próprio Borges, centroavante. Lá no Palmeiras no início ele trouxe o Zé Roberto, né? Que teve até o vídeo lá, o uhul! Ele trouxe o Alexandre, ele trouxe o Arouca, que já era um jogador veterano que vinha muito bem no Santos. Ele gosta de buscar aí alguns jogadores peças-chave. Mas aqui no Cruzeiro a gente já tem uma base de jogadores bem experientes. Tem o Fábio no gol, tem o Rômulo, que provavelmente vai ficar, tem o Marcelo Moreno também, que não deve sair, outro jogador experiente. Eu acho que o perfil de jogador que o Cruzeiro deveria buscar não é nem o garoto, nem o veterano. É o jogador naquela idade mediana ali, de uns 23, 25 anos, e o cara que já tenha mostrado qualidade, mas esteja atuando em um clube menor. Para ficarem exemplos, como foram as vindas de Everton Ribeiro e Ricardo Goulart em 2013. E me causa estranheza o Cruzeiro ficar falando em tantos nomes de jogadores veteranos e naturalmente jogadores caros, sem saber de onde o dinheiro vai partir. Porque até o momento o Cruzeiro não foi vendido, o Cruzeiro não tem um dono, então de onde está saindo esse dinheiro para a gente especular, para a gente querer tantos jogadores? Um exemplo, o salário dos jogadores está atrasado nesse momento. Nós vamos de novo repetir esse erro de falar em grandes contratações sem pagar o salário de quem está aqui? Eu acho que isso aí vai dar merda. Eu não sou saudosista, eu não sou desses que acham que o que deu certo no passado necessariamente vai dar certo no presente, muito menos no futuro. Especialmente quando a gente fala de jogador de futebol, né? Que muitas vezes de uma temporada para outra o cara tem uma mudança muito grande. E olha só a diferença de produtividade do Marcelo Moreno, né? O que ele conseguia fazer no Cruzeiro em 2014 e o que ele não consegue fazer no Cruzeiro em 2021, o que ele não conseguiu fazer no Cruzeiro em 2020. Teve sequência para isso. Ontem foi mais uma partida em que ele teve algumas oportunidades. Ele não consegue jogar mais em alto nível, gente. Por mais que lá na Bolívia ele consiga, eu não sei o que é, provavelmente tem alguma coisa a ver com a altitude, mas aqui no Cruzeiro ele não consegue render. E da mesma forma que eu sei que ninguém consegue ter um grande time sendo montado apenas com garotos, ninguém consegue ter um grande time sendo montado apenas com atletas veteranos, tá? A tal da mescla é realmente o que funciona. Historicamente a gente pode observar isso em praticamente todos os times de sucesso, né? E por exemplo, já falando de um caso aqui, o Maicon, zagueiro, que agora está contratado, um veterano, 33 anos, chega para ser um xerifão ali, um líder da defesa. Em vez de você buscar o Manuel, não é mais fácil você botar o Paulo, que é um cara de 19, 20 anos, até para ir aprendendo com o Maicon e você ter aí um balanceamento, né? Um jogador mais forte, mais experiente, um outro mais ágil, justamente para que eles possam compensar uma limitação do outro, que a gente está caminhando para o terceiro ano de Série B e eu acho que todo mundo já viu que a Série B não é
é necessariamente qualidade técnica, não é necessariamente jogadores de grife. A Série B é competitividade. Você ter um time bem encaixado, que é capaz de buscar a vitória, sempre lutar muito pelo resultado. O Cruzeiro não conseguiu ser isso nesses últimos anos, por isso não teve sucesso. Em 2020, o Cruzeiro foi o elenco mais caro da Série B e não passou nem perto de subir. Agora, em 2021, o Vasco foi o plantel mais caro e também não conseguiu subir, né? Acabou sendo eliminado antes das rodadas finais. Eu acho que isso aí, gente, é um indício, tá? Não é sair empencando o elenco de jogador caro que necessariamente isso vai dar certo, não. A gente precisa achar um time. E um dos pilares desse time deve ser o zagueiro Maicon, que foi oficializado ontem como novo zagueiro do Cruzeiro. O defensor de 33 anos, apelidado de God of Zaga, esteve no Mineirão, acompanhou o jogo contra o Náutico, mas até o momento não foram revelados detalhes sobre esse acerto. O salário do jogador nunca é informado, né? Mas certamente o Maicon é um cara que chega para ganhar uma bela grana. Por mais que ele tenha um passado aqui no Cruzeiro, tenha sido revelado pelo clube, caridade eu duvido que ele esteja fazendo, né? Então certamente é um atleta que tem um patamar salarial aí acima de qualquer jogador que a gente esteja imaginando para a Série B. É um jogador realmente que deve ganhar como atleta de Série A. E o tempo de contrato dele é algo que eu também tenho curiosidade em saber, até porque normalmente os times que estão numa situação complicada, quando vão buscar um jogador mais experiente, não tem condição de pagar um salário tão alto assim, aí acabam pagando um salário menor por um prazo muito longo de contrato. Um bom exemplo é o Rômulo, né? O nosso lateral que parla, que assinaram 3 anos de contrato com ele, então nós vamos ter que aguentar esse craque por muito tempo. Mas já falamos sobre o Maicon em outro vídeo essa semana. Tecnicamente é um zagueiro que existe a expectativa de que vai melhorar a nossa defesa sim. Tomara que ele consiga render bem em alto nível, né? Foi bacana ele ter ido ao jogo ontem, já interagiu ali com a torcida, botou a camisa e tudo mais. Tomara que faça aí uma grande temporada, nos ajude a esse retorno à elite. E esse vídeo fica por aqui. Se você gostou, eu peço que deixe o like, se inscreva no canal caso ainda não seja inscrito e use os comentários para opinar sobre cada um dos assuntos. Muito obrigado por acompanhar, um abraço e até o próximo vídeo. Valeu!